Meus amigos, eu sou Humberto Herbert e estou aqui para dar as boas-vindas novamente, porque nós estamos avançando para o capítulo 5 da obra Como as Democracias Morrem. E aqui como meu amigo Ney já dizia, a gente fica muito atento a essas peculiaridades relacionadas à democracia, né, com base na obra. Então, vem comigo porque a gente vai começar a analisar hoje aspectos que não necessariamente estão presentes na Constituição, mas que são extremamente importantes, tanto quanto ela. Então, nesse momento, coloco uma afirmação para você analisar. As constituições, por si só, são suficientes para garantir a democracia, né? Então, para uma análise, eu já tenho uma afirmação. Só que, se eu quiser aprofundar, se eu quiser realmente, né, debruçar no mundo dos pensamentos, das ideias, e questionar um pouco mais, eu acrescento um ingrediente importante, um questionamento. E aí, a partir desse questionamento, nós vamos analisar aspectos relacionados, né, a essa questão de a Constituição por si só ela bastaria? E se por si só não bastar, o que mais poderia complementar ela? E antes da gente poder dar sequência, eu quero falar com você um pouquinho a respeito de um aspecto importantíssimo, que é a noção de poder constituinte, é o que dá origem à Constituição. Muitas das vezes, pessoal, o constituinte, quando ele está ali inserido, né, para criar, elaborar o documento que vai normatizar as regras, que vai tentar fazer com que aquele povo tenha um ordenamento jurídico, ele tem um desafio. Ele precisa atender às contingências, às demandas daquele momento e, de algum modo, ele precisa prever alguns no futuro. Quando não, gera-se lacunas que aí vão ser resolvidas, né? Vão ser, de algum modo, atendidas com interpretações mais flexíveis, né? E que, de algum modo, vai fazer com que essa Constituição perdure por mais tempo. E não esqueça, constituições rígidas, como diria Nelson Sampaio, elas são muito convidativas a revoluções. Mas também uma Constituição muito flexível, ela acaba se perdendo em seus princípios. E devido às alterações, ela acaba perdendo a sua função de atender aquilo que ela se propôs. Agora sim, a gente vai dar sequência nos 3 pontos que o livro traz, que mostram por que a bendita Constituição, ela por si só não seria suficiente, né? Então, no ponto A, entendam, nem todas as contingências serão previstas pelos constituintes, né? Então fica em aberto. E aí alguns grupos acabam vendo que nessas lacunas se acaba abrindo uma possibilidade de desvalidar ela, ou alterar um pensamento, ou causar uma movimentação que comece a descreditar o documento máximo que rege esse grupo, né? Outro aspecto, pessoal, são as interpretações conflitantes. Então, entendam, quando o Constituinte elabora aqui hoje, ele não tem como prever com tanta certeza o que lá no futuro os políticos vão fazer, como vai estar o cenário econômico, social, político, como é que vai estar os pensamentos para saber se as pessoas vão estar usando as leis para realmente atingir o objetivo que é continuar um governo mais democrático, que ouça as pessoas, que atenda às demandas sociais. E é aí que mora o perigo, meu cara. Porque quando tem lá na frente, ele pode de repente não prever que haveria uma guerra entre partidos políticos, que um vai buscar travar o outro partido, né? Travando nomeações a ministério, travando projetos, aprovando pautas bombas, enfim. O Constituinte não poderia prever essa problemática. Por fim, olha aqui, um ponto C. A rigidez excessiva no cumprimento dessa devida lei, ela pode não necessariamente estar casada com o princípio proposto pela Constituição, né? Às vezes você está cumprindo aquela determinada lei e não necessariamente esse cumprimento exacerbado, esse cumprimento rígido, se propõe a preservar ou defender a democracia. É importante que você se atente, né, a sempre, quando estiver analisando essas problemáticas, notar que é um jogo de várias peças, é um jogo muito dinâmico e que nessa partida existem algumas regras que não estão escritas, mas que elas são importantíssimas.
Então, só para reforçar, dizer que a Constituição por si só não basta, né, como a única protetora da democracia, isso não quer dizer que ela não seja importante. Então, só reforçando esse aspecto. Agora nós vamos avançar para um outro. Se ela por si só não é bastante, te convido a observar aqui comigo. Então, vamos lá. Olha lá, se ela por si só não é bastante, o que é que vai complementar junto a ela para que se possa proteger a democracia? Nós temos duas regras não escritas que vão te ajudar a compreender isso, certo? Nós temos a tolerância mútua e a reserva institucional. Vamos começar pela tolerância mútua. Eu quero que você entenda que um oponente seu ou um adversário seu, seja no jogo político, seja na vida, seja no esporte, não quer dizer que ele seja seu inimigo. Não quer dizer que ele mereça deixar de existir porque ele é seu oponente. Conseguem compreender? Parece óbvio, né? Mas na história, pessoal, na política, isso não é via de regra geral, não é uma coisa comum, a não ser em tempos recentes. As pessoas começaram a tentar entender que seu oponente é seu oponente. Ele pode coexistir com você. Não necessariamente porque discordamos que nossas visões vão excluir um ao outro. Não, só vão divergir. E para isso que existem as negociações, as concessões, né, e os compromissos. E aí, pessoal, é que está, né, a frase dita: divergir não é sinônimo de deslegitimar seu oponente. Ele não será seu inimigo a ponto de que você deva eliminá-lo, né, trucidá-lo. Ele está ali como uma peça que vai contrapor para trazer novos pensamentos, novas visões. Em relação à tolerância mútua, nós temos exemplo também. Era uma vez, na Espanha, nós tínhamos uma polarização política muito forte, que ia de uma extrema esquerda pautada por anarquistas e marxistas, e uma direita reacionária, né, com uma pegada fascista. E o que acontece? Nessa polarização, a república que estava vigente na época, ela tinha uma certa mobilidade com os partidos de centro, o centrão espanhol no momento. E o que acontece? Esse determinado centrão, pessoal, em algum momento ele excluiu os partidos da esquerda e começou a vislumbrar, para poder ter apoio e governança, uma proximidade com os partidos de direita. Resultado da brincadeira: você tem anarquistas, marxistas, do outro lado você tem fascistas, ligados a um grupo conservador, católico, né, ligados a grandes grupos do exército, e eles não se enxergam como, como é que eu posso dizer, membros que devem viver ou conviver mutuamente, ou um ou outro. E aí você vê o da esquerda sendo excluído, da direita se aproximando, a esquerda renega essa república, começa a fazer rebeliões, esse governo começa a reprimir isso com violência, a esquerda responde com violência, e aí você tem a Guerra Civil Espanhola de 1936. Tragédia, tragédia, tragédia. E tudo isso porque os oponentes não conseguiram se entender que, apesar das visões serem diferentes, há para se conviver mutuamente. Paralelo a isso, nós também temos a chamada reserva institucional. Compreenda, aqui nós vamos nos basear em ações, certo? Em que você deve evitá-las. Mas ela está na lei. Cuidado, porque às vezes, mesmo ela estando na lei, dependendo de como você cumpri-la, você pode estar violando o princípio que ela queria. Às vezes a lei ela quer com a intenção de que a democracia funcione. E aí você usa essa lei de uma forma reiterada, né? Você usa ela a seu favor, mesmo sabendo que você vai acabar colocando seus oponentes para fora do jogo e eles vão recorrer para outro modo, ou seja, você estará fora da democracia. Então vamos colocar um exemplo aqui muito bom. George Washington, né? O que é que ele tem a ver com Franklin Delano Roosevelt? Pois é, os dois, claro que não viveram no mesmo tempo, mas eles têm algo em comum: foram presidentes dos Estados Unidos. Mas George Washington, após seu segundo mandato, abriu um precedente incrível. Ele se aposentou e ele não aceitou partir para um terceiro mandato. Olha aí, a partir de então, os presidentes adotaram isso. Mas não está na Constituição norte-americana, desde os primórdios,
o limite de quantos mandatos o presidente deveria ter. Você deve estar se perguntando, Vala, se não tem, então poderia seguir à vontade. George Washington poderia ter seguido. Mas ele entendeu o seguinte, que naquele momento, se ele desse sequência, por mais que fosse a vontade do povo, eles estariam perpetuando uma pessoa por muito tempo no poder. E como eles vinham com receio, né, após a independência em relação aos britânicos, eles vinham com receio de que se manter pessoas muito tempo no poder, isso poderia fazer com que o executivo se sobreposse a outros poderes. E aí violaria o princípio da divisão dos poderes, violaria a noção republicana deles e violaria, por fim, o que eles tanto lutaram contra, que seria aquele controle exacerbado de um poder, que eles se livraram, né, com a independência em relação aos britânicos. Então, o que tem a ver o Franklin Delano Roosevelt? Meu amigo, esse elemento pegou o pós-crise de 29, passou pela Segunda Guerra Mundial e por questões de saúde faleceu. Só aí já vão 3 mandatos e ele ainda ia para o 4º. É porque ele faleceu. Então, a partir daí, o que foi que aconteceu? Foi aprovado, né, de algum modo, a galera colocou a 22ª emenda. E o que ela prevê? Uma limitação. Ou seja, passou a ser escrito. De George Washington até Franklin Delano Roosevelt, você acaba notando que não está na lei proibindo. Então, Franklin Delano poderia continuar. Mas pensa comigo. Suprema Corte, o presidente tem direito a nomear. Em 12 anos, esse presidente teria nomeado muitas pessoas de sobreinfluência naquele órgão em si, e o resultado da brincadeira é que ele teria, de alguma forma, um controle, uma influência maior. E aí você teria um aparelhamento. Não é bem a democracia que a gente deseja, correto? E é assim, pessoal, é muito importante que não se esqueça, esses 2 grupos, né, essas 2 regras não escritas, elas estão ali. E a importância delas é que, uma vez que na política há uma polarização em que elas não são levadas, essas 2 regras são deixadas de ser levadas em consideração, o risco de um conflito civil, o risco de uma crise partidária entre os agentes políticos, né, reverberem no povo. E aí, muitas das vezes, há uma crise no país que não se ajeita, que cria desesperança e muitas das vezes, pessoal, cria um cenário propício para que surjam ou ressurjam fantasmas, ideologias, e medos. Como já dizia meu amigo Ney, as coisas podem dar certo ou não. Até o próximo vídeo.